recebo aqui a candidata a vice-governadora pelo estado do Rio Grande do Sul, Cláudia Jardim, que compõe a chapa de Onyx Lorenzoni. Cláudia, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica, a toda Camaquã, nossa região, e também essa turma especial que está me acompanhando aqui no estúdio, nosso vereador Bônus, o presidente do Republicanos aqui de Camaquã, que é o Raí, o presidente do PL de Camaquã, que é o Fúvio, e o nosso querido Vitor, do Movimento Pró-Bolsonaro na cidade e na região. Cláudia, só para o pessoal conhecer um pouco mais a Cláudia atualmente é vice-prefeita do município de Guaíba, tem um papel importante lá, uma generosa pessoa lá que atende muita coisa e que tem no seu currículo como professora, mãe, né? E foi convidada para o Onyx Lorenzoni para compor uma chapa puro sangue, que a gente chama. Ou seja, dois do mesmo partido. Porém, alguns partidos se aglutinaram espontaneamente na chapa, né? E foram se fundindo. Aí uma casa foi do Republicanos, que se juntou ao projeto. O atual vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, na segunda-feira, nos atendeu na entrevista, fazendo esse pedido de votos também para a chapa de vocês. E tratando de assuntos que trata sobre a nossa região. E eu já coloquei para ele uma batata quente na frente, que foi a questão do pedágio que está sendo discutido agora. Audiência pública que vai acontecer dia 11 de novembro em Brasília, na Agência Nacional de Transportes Terrestres. E eu sei que é um assunto que pesa muito para uma região como a nossa, Cláudia. Então eu já pedi para o senador eleito, como senador eleito, que se envolva nesse processo. E eu sei que você de Guaíba tem um conhecimento bastante grande da nossa região da Costa Doce, região essa que ao longo de muitos anos enfrentamos uma divisão de território, que é o pedágio aqui da Ecosul, caríssimo, que nos sobrepõe preços horrorosos no questão de frete para o Porto de Rio Grande, desenvolvimento de Pelotas e Rio Grande, consequentemente, na nossa região. E teremos que enfrentar mais um assunto como esse. Eu sei que não é pauta de governo de Estado, mas vocês, como são da nossa querência, eu tenho que te fazer essa colocação. A gente entende que essas questões das concessões, elas precisam de um novo olhar, elas têm que ser discutidas, têm que ser com muito diálogo. A nossa região aqui, né, iniciando ali em Eldorado, Guaíba, passa pela nossa Costa Doce, que é a região sul, ela já está na ponta da ponta na parte logística, o que traz algumas dificuldades de investimentos também no estado. E uma das propostas que nós trazemos, o Onyx e eu, é justamente poder rever os modais de transporte, investindo também no hidroviário, no ferroviário, para não ficar somente dependente desses 85% que são o rodoviário, né? A gente sabe que a conclusão da duplicação da BR-116 nesse nosso trecho é outro ponto que é fundamental para colaborar nesses incentivos de atrativos, e o desenvolvimento econômico, Fábio, é o que vai fazer a gente trazer também dignidade para as pessoas, né? Então, nós pretendemos fazer um governo que vai tirar as pedras do caminho, desburocratizar, simplificar, para que aqueles que querem empreender, gerar emprego, gerar renda, consigam enxergar o potencial que o Rio Grande do Sul tem. Tu sabe que quando o presidente Jair Bolsonaro esteve em Pelotas aqui para inaugurar uma parte da rodovia duplicada, na parte da imprensa eu fiz uma pergunta e direcionei a pergunta para o Tarcísio Freitas, que foi ministro de Infraestrutura, candidato agora ao governo do estado do Rio Grande de São Paulo. E eu achei muitíssimo interessante, e eu falo nesse assunto que me impactou positivamente. Ele me relatou toda a dificuldade e onde estão os gargalos, por exemplo, da hidrovia do estado do Rio Grande do Sul até a região lá de Rio Pardo, Taquari. Ele fez um relato assim, na frente de todo mundo, muito legal disso, porque como todos nós gaúchos sabemos, nós temos tanta água, tantos rios, e nós aproveitamos tão pouco, né, Cláudia? Eu fico pensando, vocês que estão, tu como vice-prefeita de Guaíba, vendo aquela imensidão de água na frente, dizer o seguinte, aqui podia transportar cargas, gente, pelos nossos rios, pelos nossos lagos, né?
E a água que é um bem da humanidade, é um bem precioso que o nosso Brasil tem abundância. A gente conversou com alguns técnicos e, por exemplo, ali em Porto Alegre, hoje se chegam embarcações perto das 5 da tarde, elas têm que atracar e aguardar a noite toda e só sair novamente pela manhã. E a gente foi conversando, né, nas nossas reuniões o porquê que isso estava acontecendo, qual seria a solução. E foi nos informado que há 5 anos tem a aquisição de 5 boias para poder fazer essa sinalização que é necessária. E que faz 5 anos que tentam e a coisa tá parada, não anda. Tá, mas e qual é o investimento disso? Porque, de repente, a gente tá falando da casa dos milhões, né? Quem sabe seja isso. Coisa fora do normal. E aí, então, eles nos informaram, né? 80 mil reais cada uma dessas boias. Sabe que em Arambaré... Técnicos do próprio poder... Isso aí. Sabe que em Arambaré, na frente de Arambaré, a 3,5 km, tem uma boia com essa sinalização. Há anos não funciona. Há muitos anos não funciona. E aquela boia foi feita naquela época justamente para isso, para ajudar os navios a cruzarem, as barcas, as coisas assim. Bom, e o navio parado é dinheiro, é tempo, é a nossa economia, é deixar de gerar, né? E a gente sabe que o nosso estado, ele vem, infelizmente, decaindo nos números de economia e assim não tem como a gente avançar, porque tem que ter esse equilíbrio, né, entre as receitas e as despesas. Concordo. Né? Bom, o que mais Onyx e Cláudia estão imaginando para o governo do estado do Rio Grande do Sul? Bom, a gente imagina, Fábio, sonha, projeta, e se Deus quiser e os gaúchos assim forem para a urna, a gente imagina fazer um governo que vai fazer o foco nas pessoas. E para isso a gente não pode ir arrastando coisas e problemas, sabe? Ou empurrando para debaixo do tapete. Nós queremos ter a Secretaria da Primeira Infância, que é fazer articulação entre assistência social, saúde e educação com a criança até os seus 5 anos e 11 meses, desde a gestação. Por quê? Até os 36 meses é quando a criança está com maior aptidão de desenvolvimento cognitivo e para poder desenvolver as suas habilidades. A gente sabe que, se bem trabalhado com essas 3 áreas, e isso vai ter a participação da família, a gente consegue plantar sementes de algo diferente, aí sim de um futuro diferente para os jovens do Rio Grande do Sul, porque quando essa criança chegar no 1º ano do ensino fundamental, ela vai estar apta a aprender a escrever, a ler. Hoje a nossa defasagem de aprendizagem é gigantesca, e com a pandemia isso agravou ainda mais. Chega-se a quase 3 anos em prejuízos pedagógicos, né? E a gente entende que a participação da família também tem que voltar a acontecer, porque família educa, passa princípios e valores, e a escola, ela passa conhecimento. Esse é um dos pontos que eu te trago, mas eu poderia falar, e posso falar também, da nossa Secretaria da Mulher e da Família. Nós entendemos a importância que é a gente fazer as articulações das políticas públicas para as nossas mulheres, as mulheres que são a maioria da sociedade, as mulheres que são a maioria das chefes de família em todo o estado, as mulheres que acordam cedo, têm que trabalhar, levar o filho na creche, levar o filho na escola, fazem todo esse malabarismo, como eu digo, e aí eu trago vida real, porque eu sou mãe de 5 meninos, sou também da área da educação, professora da rede pública há mais de 20 anos, e que a gente precisa estabelecer não só as políticas da saúde, de prevenção, a saúde da mulher, ou as políticas de educação para qualificação e profissionalização, mas também essa parte da inovação. A mulher que é empreendedora para conciliar, então, né, com o sonho da maternidade e assim por diante. Pois é, eu fico imaginando. Eu queria te perguntar o seguinte sobre a primeira infância. Acho uma coisa tão... Tu falaste umas coisas interessantes. Aqui em Camaquã, essa semana, tem uma polêmica acontecendo sobre aglutinação de escolas do interior. Diminuição de número de alunos nas escolas e a necessidade de aglutinar. E aí, minha acessibilidade aqui que eu senti, Cláudia, agora, o meu colega Valério está vindo de um outro distrito nosso aqui, é que pais e mães e avós, gente que curtiu, que participou, que estudou nessas escolas, no fechamento da nucleação, acabam perdendo um referencial importante daquele prédio e daquela região onde a escola estava. E eu vi 2 homens grandes chorando. Com dor no coração. Chorando porque falaram em fechar as escolas onde eles estudaram, os filhos, os netos estudando. Então eu fico imaginando como é importante a gente começar a trabalhar essa questão assim de
de elementos da formação da pessoa, né? Quer dizer, referenciais importantes, coisas boas, coisas positivas, né? Essas coisas serem trabalhadas ao longo da vida da gente, né? E a escola, ela tem que promover essa educação de qualidade ao longo da vida, não só em determinadas modalidades de ensino ou etapas. A educação infantil é maravilhosa, mas aí no ensino fundamental tu tem decai a estrutura, os recursos pedagógicos. Não, tem que ser uma sequência. Nessa área de educação, as escolas, elas estão em todas as regiões, né? Sejam municipais, sejam estaduais, e nós queremos fazer essa escuta muito ativa com as secretarias municipais de educação, trabalhar de forma articulada com os nossos municípios, porque as pessoas, elas no dia a dia, e aí eu trago essa minha bagagem de município, elas não se importam se a escola ela é do município ou do estado, ela está ali na cidade, ela tem que servir ao cidadão, às suas famílias. E a gente precisa focar muito, Fábio, nos nossos jovens, né? Hoje o número de nenéns, ele está crescendo, nem estudam e nem trabalham, evadem no ensino médio. Verdade. Está em 10,7% a evasão de ensino médio no Rio Grande do Sul, é quase que o dobro da média nacional, e aí eles evadem do médio e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, acabam muitas e muitas vezes indo para o mundo das drogas, drogadição, isso que traz tragédias para as famílias. Então, as escolas profissionais, a gente vai fazer parcerias com o Sistema S, rever a educação profissional nas regiões, por vocações das regiões. A região de Camaquã tem uma necessidade de um curso de educação profissional, tá, mas qual é a vocação dessa região? E a gente precisa voltar a estimular as ETAs, né, que são as escolas técnico-agrícolas. O estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado forte, sim, no agro. E a gente tem que ter valor ao agro, né? Em Camaquã nós temos uma escola municipal agrícola. E tá tudo para ir acontecer daqui a pouco uma estadualização da escola ou até uma federalização de uma escola agrícola, pelo núcleo agrícola que nós temos na região, né? Então, tem coisas acontecendo, que aconteceram no passado, que a gente pode, juntamente com o governo do estado ou federal, tentar fortalecer isso, né? De manutenção das famílias no campo, de novas tecnologias. Nós estávamos falando agora sobre oliveiras, né? Guaíba ontem deu pontapé inicial no primeiro evento sobre oliveiras e azeites de oliva do estado do Rio Grande do Sul, aqui na região. Quer dizer, essas coisas estão acontecendo e nós não temos técnico, não temos gente trabalhando, não conhecemos a planta, como trata. Quer dizer, tudo a escola poderia ajudar muito nisso, né? Fazer já um convite a todos os ouvintes, até domingo, visitem Guaíba, nossa primeira olifeira, nossa Festa Nacional das Olivas. Guaíba, que é a porta de entrada, né, das oliveiras. Nós temos várias atrações, não só culturais, mas também da degustação, para as pessoas conhecerem o azeite que é produzido aqui na nossa região, que é premiado internacionalmente, assim como palestras e workshops também nessa área. Não posso deixar de falar da minha querida Guaíba, foi tão sonhado por nós realizar essa feira, que vai ser um marco diferente também no desenvolvimento econômico local. Me dá outros pontos que a chapa Cláudia e Onix estão assim latentes e que vocês querem defender no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de um governo que seja para as pessoas, é que governar é fazer escolhas. E a gente entende que a nossa proposta hoje está mais preparada para realmente defender os interesses do cidadão gaúcho, porque elas não têm essas escolhas que foram equivocadas da atual administração e que os nossos adversários colocam que vão fazer melhor. Mas se vão fazer melhor é porque não fizeram bem feito enquanto estiveram lá, e ainda renunciando, né, à maior honraria de que um gaúcho ou uma gaúcha pode ter, que é governar o estado. Então, a gente tem que falar de posição. O Onix e eu somos posicionados. Nós defendemos, sim, princípios e valores, Deus, família, pátria, as nossas liberdades, as liberdades individuais, que não são tão caras e tão preciosas. O povo gaúcho sempre foi um povo que teve a virtude da luta, da boa luta por justiça, por igualdade, por baixar impostos. A gente traz esse compromisso. Nós queremos, inclusive, rever o regime de recuperação fiscal, porque nós queremos baixar impostos no nosso estado. E isso é necessário, né? E quando a gente fala de posicionamento, nós tendo um alinhamento com o governo federal,
as questões de ampliação dos programas sociais para poder auxiliar os mais vulneráveis, quem mais precisa, sabe? De fazer as coisas acontecerem alinhavadas. Isso vai fluir muito, isso vai ser muito importante. O Rio Grande vai ter portas que vão estar abertas. E a gente não pode deixar de falar do cenário nacional, porque hoje a gente fala tanto da liberdade, nós perdemos a liberdade no Estado por mais escolhas da atual administração. Teve o fecha tudo, teve decreto que não nos permitia ir em gôndolas de supermercado, nos tiraram liberdade de escolha, nos tiraram liberdade de ir e vir. A gente tem a liberdade religiosa, a gente tem a liberdade econômica, a gente tem tantas liberdades. Hoje a imprensa está sofrendo censura, inclusive no país, né? Com essa questão. Nota de repúdio da nossa associação aqui. Exato, com relação à censura. A liberdade de expressão. Então, acho que tem muitas coisas para a gente poder falar, para poder debater. A gente traz uma proposta transparente que carrega a verdade como algo que é inegociável, que é um princípio básico, por mais dura que seja, de enfrentar essa verdade. E eu e o Onyx, a gente traz um diferencial, Fábio, que é um homem e uma mulher lado a lado, fazendo, sim, se Deus quiser, se o povo gaúcho entender e nos der essa honra de governar o Estado, tomando as melhores decisões, eu como mulher trazendo essa sensibilidade, o olhar do acolhimento, sendo uma grande porta-voz do servidor público estadual, sabe? Do professor, da professora pública estadual, das nossas carreiras, das categorias que estão tão machucadas. A gente quer poder ouvir, quer poder construir com o servidor. A gente tem muita humildade para debater, sim, com os técnicos, tomar decisões colegiadas com muita responsabilidade. Quantos anos tu é, professora? Do Estado, 20 anos e 6 meses. Então, tu tá longe de aposentar ainda. Bastante. Bom. Tenho muito ativo e muito chão de sala de aula. É o que eu sempre falo. É diferente, Fábio, quem tem teoria. Sabe? Eu tô no chão da sala de aula. Eu me licenciei para exercer o meu mandato como vice-prefeita, enquanto eu fui vereadora 2 mandatos na cidade de Guaíba e sempre estive também em sala de aula. Eu tenho uma nomeação em anos iniciais, alfabetização, 4º ano, que são os pequenos, e tem são 2 nomeações, né, no Estado e uma de língua portuguesa no ensino médio. Então, as 2 esferas, né, a alfabetização lá na pontinha no início e quando a gurizada está se preparando para um vestibular, para um Enem lá no 3º ano. Cláudia, dá para recuperar aquela autoestima que o professor tinha anos atrás de chegar numa loja e dizer o seguinte: está aqui meu contra-cheque de professor, e eu ter o crediário aberto, o cartão de crédito aberto, naquela época que o professor era diferenciável? Tu acha que há espaço financeiro para isso? Nós entendemos que a educação ela é uma prioridade do governo e assim deve ser tratada, porque a educação transforma a vida das pessoas. E o nosso foco é o aluno, mas para tu poder fazer essa diferença, tu precisa de um professor motivado, de um servidor de escola motivado, voltando a estar inspirado, tendo aquele orgulho de dizer que tem essa profissão tão nobre. O meu olho enche de brilho, de emoção e de alegria por falar nisso, porque eu também estou nesse projeto ao lado do Onyx, nessa nossa chapa que é uma chapa pura, por acreditar que a gente vai conseguir resgatar a autoestima do nosso professor. Uma das formas que a gente entende ser possível é fazendo as diretrizes, né, as metas de aprendizagem que precisam ser reestabelecidas do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual e cumpridas dentro das escolas, o nosso aluno com qualidade daquilo que está aprendendo, o nosso professor ser também remunerado por isso. E isso consegue chegar até 30% no salário do professor com a meritocracia. Claro que é algo que tem que ser bem debatido, bem planejado e organizado. Nós já temos como uma proposta inicial no 1º trimestre eu visitar como vice-governadora e sempre que possível o governador Onyx também, as 30 coordenadorias regionais de educação e poder fazer uma escuta ativa muito forte com os servidores das coordenadorias, com os diretores e vice-diretores de escola, supervisores, no 1º trimestre de 2023. Pergunta: escola de ensino integral, turno integral. Qual é a tua opinião? Está no nosso projeto de fazer um início de implementação, porque hoje o índice é muito baixo. Nós somos o 24º
no ranking nacional de escolas integrais. Em matrículas de alunos no tempo integral. E a gente quer fazer o tempo integral também para o aluno do médio, já fazendo uma preparação para esse mercado de trabalho, para a vida, como se diz, né? Iniciando pelas comunidades mais vulneráveis. Esse é o nosso compromisso, a meta que a gente está estabelecendo. Nas comunidades mais vulneráveis, a gente já iniciar com a aplicação do ensino vai fazendo sim, projetos integral. pilotos, vai testando. A gente não pode dizer que vai ter a varinha mágica e que vai abraçar tudo de uma vez só. Mas a gente tendo a organização de uma gestão, com um planejamento estratégico, fazendo, sim, o acompanhamento das metas e as diretrizes que cada secretaria vai ter, estabelecendo essa metodologia, essa forma de trabalhar, sabe? Séria mesmo. A gente não tá para brincar, a gente tá para servir as pessoas. Há um problema muito grande do gigantismo do estado do Rio Grande do Sul, como outros estados também, da burocracia. Nós temos uma escola no Cristal que durante meses ficou sem aula porque simplesmente a caixa d'água e os canos que desciam da caixa estavam enferrujados e inutilizáveis. Nós temos, e aí, Fábio, o que você pode fazer para resolver isso? Nós temos mais de 2.000 escolas hoje no estado, né? E destas, 600 escolas estão com problemas já de meses ou até anos, com problemas hidráulicos, elétricos ou de pequenos reparos. O que é? Essa escuta com as CREs é justamente para a gente poder mapear quais são as urgências, aquilo que é o prioritário, antes de qualquer coisa, de tu ter a infraestrutura bem organizada. E a gente poder fazer os mutirões, né, que facilitem essa questão da escola também ter mais autonomia para fazer algumas ações que hoje fica dependente a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Obras, é tudo muito fragmentado. A gente tem que trabalhar com o Estado que se fale, com secretarias que conversem, com técnicos que entendam que estão num mesmo objetivo, que é servir as pessoas, porque quando tem a CRE, aí tem né, que está regionalizando a educação, aí tu tem a CROP, que é a Coordenadoria de Obras. Aí um depende de uma secretaria, de uma rubrica, vai para outra, mas sai de qual tudo fonte numa de sala custeio só e resolver e resolver. A gente ter uma fonte de otimização de tempo, né? E isso e tempo é recurso também. E eu vou dar um exemplo. Eu estive prefeita em exercício em janeiro, deu a microexplosão na cidade de Guaíba, né? Escola que fica na esquina da minha casa, 700 alunos do município usando aquele prédio, mais de 200 alunos do estado, e até agora a obra não foi concluída, né? Atrasos em pagamentos das etapas para a empresa, projeto que iniciou sem constar a parte elétrica, o que fez ter que fazer um novo projeto, uma nova licitação. Então, coisas que não dá para a gente admitir de seguir assim. Por quê? Porque tu tem pessoas, tu tá lidando com a vida das pessoas, com as rotinas das pessoas, né? Não só do servidor, dos colaboradores, das famílias em si, mas do teu aluno. Quando se trata de escola, se trata de vida. Eu fico imaginando ali os pais, fulano, tu não pode ir pro colégio hoje porque a janela quebrou com o vento e não conseguiram. Nós temos escolas, Fábio, sem pelo menos um banheiro em condições de uso. A gente fez um levantamento, a gente tem um diagnóstico muito profundo da educação, antes mesmo de ser, então, anunciada como candidata a vice-governadora ao lado do Onix. Eu estava coordenando, né, junto com um grupo de profissionais da educação, o nosso plano de governo na área da educação. E no nosso diagnóstico, assim, a gente sabe que tem desafios gigantescos, mas estamos preparados para enfrentar de frente e solucionar. Esta é Cláudia Jardim, vice-prefeita de Guaíba atualmente, candidata na chapa de Onyx Lorenzoni ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua presença aqui. Gosto da tua vibração, assim, dessa tua entusiasmo. E eu fico torcendo, né, por gente da nossa região da Costa Doce aqui ter esse discurso, né? E torço para que quem ganhe continue olhando com carinho a nossa região. Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes e fico à disposição também via redes sociais para novas perguntas, dúvidas que possam ter. Eu tenho a plena convicção e a motivação que teremos um governo muito diferente no nosso estado. Eu que sou de Guaíba, que carrego essa responsabilidade de ser sim uma grande porta-voz da nossa região Costa Doce no futuro governo do estado, se o povo gaúcho nos escolher. E também me sinto
pronta para representar não só a voz de todos os gaúchos, mas de todas as mulheres gaúchas, sendo eleita, se Deus quiser, a primeira mulher vice-governadora desse estado. E aqui nós temos o telefone dela e vamos incomodar. Não tem problema. Obrigado, Cláudia. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos.